E para quem não me conhece, eu sou Jéssica Caroline, tá? Sou esteticista E eu sou e esse é o Jussiara nosso Papo Alves. Profissa, né? E esse é o nosso podcast Papo Profissa, né? Que vai fazer você, esteticista, faturar de 1 a 3K por semana, Exatamente. viu? Melhor propósito E, de podcast da estética. Eu acho que a gente é o único podcast né? da estética, assim, Eu acho que é, Ju. nesse formato eu não conheço, gente. Vocês podem até me dizer assim, é repetida, mas não é isso, porque eu realmente não conheço. A Simone, Pronto. a Laíde, o Nosso Eleito, falou que tá papo assistindo as lives todas, né? Gente, segura não, que as meninas vem e vai estão, ser chuva. Hã? né? E elas estão falando aqui comigo no direct, tá dizendo que tá amando os podcasts, que tá assistindo, que tá colocando em prática, que isso aí que é o mais importante, né? Assistir e colocar em prática E eu tô ficando todas as cracuda com essa dicas, tá? história. Até Né? botei um áudio E no Telegram hoje, falando disso hoje. eu vou dar uma olhada. Eu ainda não vi, não. É, resultado vicia. E Resultado hoje, vicia. e hoje, olha só, a gente está falando sobre estética sem investimento. Poxa, gente, olha, você faturar sem precisar investir. Será, Ju? Vamos ver. Vamos ver o que é investimento, o que não é, né? Porque tem coisas que as pessoas às vezes investem e não é investimento, né? Vamos falar sobre isso hoje. Vamos ver qual foi a metralhadora giratória que Gel separou para mim, minha máquina de perguntas. Deixa eu Se ajeitar meu. prepare que Agora sim, meu tripé tá certo. hoje, gente, separa aí, porque hoje a gente vai, ó, extrair tudo dela, porque ela vai dizer todo o caminho das águas, né, para a gente faturar esses 3K aí, ó, É, a né? senhora está me dando Ju, então, orgulho, viu? Fiquei feliz. tem que colocar em prática. Mas é engraçado A quando colocando em mãe prática a aqui, coisa faz assim, né, Gel? é verdade, é verdade. Olha, Acabei de lhe descobrir. Olha, e já caí aqui na lá. Oh, isso aí, minha filha, colega. cuidado, que quando vocês caem aqui é um poço sem fundo, viu? Mas é um É poço sem assim fundo mesmo. Vai bom. buscar. Não, mas você já vai se preparando logo. Compra logo um caderno daquele de 20 matérias e reserva, que é vantagem, é melhor. É, e eu sou assim, eu gosto de caderno só meu. A gente gera conteúdo para isso, para ter caderno exclusivo. É. Mas enfim, né, Gel? Bora começar. Ai, Jesus. Né? Ju, eu queria saber, né? O que é um investimento, de Pronto, fato? Explica aqui, desenrola pra gente. pronto. Vamos conceituar primeiro, né? Eu gosto muito de começar com os conceitos, porque a partir dos conceitos fica fácil a gente desenvolver tudo. Então, gente, segundo, né, o mundo financeiro, né, principalmente a gente está falando aqui realmente, vamos focar no investimento financeiro, porém vocês vão ver que não é só, quando a gente fala investimento, a gente não está se referindo só a investimento, né, de grana. A gente vai ver que existem várias aplicações para essa questão de investimento. Tempo, né, pode-se dizer que tempo é dinheiro, né, quando você investe seu tempo em algo, também é um investimento, tá? Então, o investimento, gente, é aquilo no qual você emprega, tá, o seu dinheiro, pelo menos no mundo corporativo, e que no futuro aquilo vai te garantir lucro, tá? Então, o objetivo do investimento é fazer com que você tenha lucro, ou deveria ser, né? Tanto que hoje em dia tem muitos gurus da educação financeira dando aí, né, conteúdo na internet, e vários deles, por exemplo, hoje em dia desclassificam, por exemplo, a poupança como investimento, porque está comprovadamente já, né, já é visto que a poupança não tem dado lucro. Então, a pessoa fala, a poupança não é mais investimento, né? Então, é uma coisa que a gente tem ouvido bastante nisso. Então, gente, o que vocês têm que ter em mente é que sempre que vocês fazem um investimento,
aquilo, claro, não precisa ser agora, tá? Mas pelo menos no futuro, aquilo tem que te gerar lucro. O investimento tem que gerar lucro. Bacana, gostei da explicação. E aí eu queria saber de você, sabe o que eu notei aqui, né? Sobre conhecimento, Ju. Ele é um investimento? Excelente pergunta, né? Excelente pergunta. Gel, eu acho que conhecimento é um investimento a partir do momento que a partir do momento que você tem esse conhecimento e que você coloca em prática, né? Eu até fiz um post, se não me engano, foi essa semana, foi entre essa semana e a outra, e que eu falei exatamente isso, que o conhecimento são investimentos a partir do momento que você pratica aquilo que você aprendeu, né? Até falei no post, por exemplo, né, era a legenda do post. Quantos cursos você já fez e que você não colocou em prática? Já aconteceu contigo? Ah, já aconteceu. Depois eu fui lembrar que eu fiz um curso de bronze e Aí. até hoje eu não coloquei em prática. Gastei. E olha que eu juntei esse dinheiro todo, eu fazia banho de lua. E a cada banho de lua eu ia juntando dinheiro para fazer esse curso. E aí, quando eu fiz o curso, eu não tinha ainda a ideia, né, no todo o planejamento de onde eu ia atender, de como seria todo esse processo. Acabei fazendo o curso e não seguindo adiante. Aí, ó. A Lauana falou que ela fez mais de 10 e não usa, né? Gente, deixa eu contar para vocês uma Caramba. história que me aconteceu, né? Alguns anos atrás, eu creio que isso deve ter quase uns 10 anos, né? Se não tem 10, tem entre 10 e 8 anos, né? Que eu não sou boa nessa coisa de medir tempo. Eu sou muito ruim em medir tempo. Mas assim, eu investi em um curso, numa época, de uma linha ortomolecular chamada Gernetic. Não sei se você já ouviu falar. Já, muito boa. Ela tinha no Brasil, hoje em dia ela já não existe mais aqui, né? Mas na época, a Gernetic, ela tinha produtos caríssimos e E a ainda é. formação Gernetic também era cara, eram uns R$ 3.000. Eu lembro que na época eu paguei isso, gente, na faixa aí dos R$ 3.000 para fazer esse curso, tá? Foi um curso de fim de semana que eu fiz essa formação. E aí, meu primeiro contato, por exemplo, com a ortomolecular foi nesse curso, né? Beleza. Aí, na época, eu fiz aquele curso, eu sabia que genética era top, que os resultados eram tops, né? Não tinha como não ser, porque era um ortomolecular mesmo top. E aí, eu peguei e falei, nossa, eu vou fazer esse curso. Aí, fiquei louca para fazer o curso e pá, fui lá, fiz o curso. Aí, qual foi o problema que eu tive, né? Que eu acho que pode ser também o problema de muitas de vocês. Quando acabou o curso, a gente tem que, claro, para botar em prática, você precisa investir ou num produto, ou num aparelho, né, numa técnica, enfim. Eu não tinha o dinheiro, eu gastei o dinheiro na formação e eu não tinha o dinheiro para investir nos produtos. Imagina. E você sabe o que era o pior? Muita gente passa por isso. Não, passa, com certeza. E tu sabe o que era o pior? O pior é que eu não tinha parado para pensar. Hoje eu vejo que é um erro, eu consertei isso, e hoje eu tento trabalhar com coisas que os meus clientes pagariam para ter, né? Eu não pensei no meu público-alvo. O meu público-alvo, Gel, não são pessoas de classe A, né? Por incrível que pareça. Não são as pessoas mais ricas da minha cidade. Então, se o meu público fosse classe A, com certeza ele pagaria pela linha. Mas eu não tinha um público, né, desse tipo. Então, o valor da sessão, né, os produtos eram caríssimos. E o valor da sessão também era muito caro, né? E aí, era uma realidade muito diferente, né, do que eu podia ofertar para o meu cliente. E aí, o que aconteceu? Ficou se perdido por muitos anos, tá? Foi um conhecimento, né? Conhecimento, tanto que até hoje eu tenho um certo conhecimento em ortomolecular. Me serviu mais agora do que antigamente, né? Agora a gente tem mais linhas aqui no Brasil que trabalham com ortomolecular e hoje em dia eu trabalho com elas.
E falando nisso, Julimar entrou. Oi, Ju, né? Julimar é representante de duas ortomoleculares. Então, Fera. pois é. Então, o que que aconteceu? Eu tinha. Hoje em dia, esse investimento que eu fiz lá atrás está me dando algum retorno. Mas olha só quantos anos, 8 a 10 anos. Né? Até então, eu não tive lucro com isso. E só tive lucro a partir do momento que tinha uma outra empresa que tinha produtos também ortomoleculares, e aí eu consegui colocar em prática. Mas antes disso, Que dá. o meu conhecimento não foi investimento, tá? E se você está fazendo ou fez cursos, né? Aí que você nunca colocou em prática, você nunca, né, fez nenhum cliente para ganhar dinheiro com aquilo, aquilo não foi um investimento. Você teve prejuízo. Isso. Podia até esperar para fazer depois, né? Fazer uma pesquisa. Inclusive, eu estava dando uma olhada sobre a questão da Disney, né? Do método Disney. Sim. Que eles chegam, eles passam, quando eles vão lançar um brinquedo novo, eles não chegam assim, eu vou lançar tal brinquedo e as pessoas vão gostar. Não, eles fazem todo um processo de seleção, de perguntas, todo um estudo para chegar até a criar aquele brinquedo já específico para aquele público. Então, por isso que lota, né? Porque são coisas assim que são pensadas, né? E de acordo com o público. Antes você pensa, você cria, e ali você já tem um protocolo criado já para aquele público. Inclusive, dá até para fazer uma pesquisa de mercado, né? Porque as esteticistas não têm muito costume de fazer isso. Você fazer realmente uma pesquisa, né? Até que cria um formulário online, por exemplo, e manda para cliente, né? Quais são os serviços que te interessam mais, né? O que você gosta de tratar mais? Se tivesse um serviço assim, 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 num valor assim, você faria? Você gostaria de fazer, né? Então, é uma coisa que geralmente não faz. Eu também não fazia, gente, né? Alguns anos atrás. Então, é até bom esses erros, porque a gente aprende com eles e hoje eu ensino para vocês. Vai caminhando, né? Repete o mesmo erro, repetir. Inclusive, a sua ideiazinha aí, a sua dica, já está anotada aqui. Aí, ó. E eu tenho tenho alguns procedimentos, algumas coisas que eu quero fazer, né? Alguns investimentos, e aí já vou criar esse formulário e enviar lá na lista de transmissão para os clientes. É facinho. Google Docs, gente. Clica aí, ó, formulário no Google Docs. É muito fácil de criar, muito fácil mesmo. Aí a cliente responde lá da casa dela mesmo, você pode mandar o link para ela, né, via WhatsApp, Instagram, o que você quiser. E aí depois você vai ter acesso às respostas, né? Eu faço muito isso, não só com o cliente, como com o aluno. Acho que todas as aulas do meu curso já devem ter recebido formulário de pesquisa. Ou depois, né, de alguma. Ou até se você participou de algum workshop, algum evento meu gratuito, eu faço pesquisa para saber o que pensa. Porque eu sei o que a pessoa gostou, o que a pessoa gostou, eu repito. E aquilo que eu vejo que poderia melhorar, no próximo eu faço melhor. Maravilha, amei. Beijo, minha sogra. E Ana Love é minha sogra, gente. Distinta, elegante, que vocês estão vendo assim, né? Minha sogra. Não é? Oi. Eu amei aqui. Já, a dica já está anotada. Anote. Eu já vou começar a botar em prática. Anote. Ju, agora me diz uma coisa, Ju. Tem como alguém se formar em estética sem fazer nenhum tipo de investimento? É possível? Gel, vou falar assim. Como eu falei para você, investimento nem sempre é só uma questão financeira, né? Investimento, às vezes, também é uma questão de você colocar tempo naquilo ali. Se a gente olhar só pelo aspecto de tempo, não tem como, né? Porque você precisa dedicar tempo para faculdade. Se você ou um curso técnico, uma faculdade que seja, você vai ter que dedicar tempo àquilo, né? Você precisa estudar, né? Você precisa depois colocar em prática. Enfim, tem que ter tempo para isso.
tá? Então, o primeiro investimento que você faz é o de tempo, que também, vamos, gente, tempo também é dinheiro, tá? Então, nesse ponto de vista, realmente não tem. Quando a gente parte para o aspecto mesmo financeiro da coisa, hoje em dia ainda é difícil, por exemplo, cursos 100% gratuitos, né, na área de estética. Tem algumas, já tem faculdade federal que tem o curso de estética, se não me engano, é no Rio Grande do Sul. Mas, por exemplo, aqui na Bahia ainda não chegou, né? Mas mesmo que, por exemplo, vai fazer uma faculdade pública, gente, não tem como você passar uma faculdade inteira sem gastar R$ 1, um centavo. Você vai gastar talvez com transporte para ir para a faculdade, você vai comprar um caderno, você vai comprar caneta, né? Principalmente o que eu ouço muito o pessoal falar, você gasta com Xerox, né? Quem nunca? Hoje em dia, que a coisa tá mais assim digital, tá melhor. Mas na época que eu fiz É. faculdade mesmo, né? Eu me formei em 2011, eu me formei. Então, nessa época, a gente ainda tirava muita Xerox, né? Mesmo eu fazendo uma EAD, a gente tirava muita Xerox, a gente imprimia aquelas coisas, né? Então, não tem como você fazer uma faculdade assim. E ainda mais hoje, que a grande maioria das faculdades na área de estética são realmente pagas, né? Os cursos técnicos também são pagos. E eu desconheço, gente. Se houver um curso técnico, vocês me falem aí, né? É até bom para ajudar os colegas. Um curso técnico cem por É, cento gratuito, eu ainda não conheço. eu acho que também não. E eu acho que é Inclusive, justamente, Gel, porque a gente investe dinheiro, tá, em faculdade, em curso técnico, que a gente também precisa, né? Eu sou uma pessoa que eu falo muito de atender por amor. A gente tem que amar as pessoas, né? Tem que atender. Mas a gente precisa ganhar dinheiro também, porque olha a quantidade de investimento que você fez, né, para estar aí atendendo hoje. muito, muito, Então, né? E cada sabe um uma que pergunta está que me aqui, fazem com muito? certeza. Não, Hã? perdão, pode falar, Gel. Fala, fala aí. Pode falar, pode falar. Não, então, sabe uma pergunta que o pessoal me faz muito, né? Recebo direto. Fala assim, Ju, sou recém-formada, né? Sou recém-formada, ainda não tenho muita experiência na área. Eu devo cobrar consulta estética? Eu falo, filha, tu se formou agora, mas tu passou quantos anos estudando para isso, né? Quanto de mensalidade? Gente, se vocês pararem para somar a quantidade de mensalidade que vocês pagaram, né? Que hoje em dia o curso de estética aí, eu não sei onde vocês estão. Mas a média que eu vejo aqui é entre 400, R$ 500 por mês. Se você pensar que você Isso. paga a faculdade um ano inteiro, você gastou uns 6 mil por ano, Então, imagine. né? Então, aí você bota que a maioria dos cursos aí, que é tecnólogo, dura 3 anos. 6 vezes 3, 18. Você gastou 18 mil para você estar aí com seu diplomazinho na mão, no mínimo. Eu tô falando só de mensalidade. Só da bastante. Não tô falando de Isso. Fora tempo, não tô falando aqui das xerox que você tirou, das coisas que você comprou, dos materiais, né? da questão, isso. Eita, Julimar tem até o cálculo dos juros. Pois é. Nossa, Aí o pessoal já não pode ter noção, quer 680 a mensalidade, né? é. Mas assim, eu tô falando disso do básico, que é você acabar a faculdade. Você acabou a faculdade, fala assim, eu tô crua, eu nunca atendi. Eu devo cobrar consulta? Deve e muito, né? Você precisa repor, Inclusive, eu minha queria te filha. perguntar. Você precisa transformar esse dinheiro que você gastou na sua faculdade realmente em investimento. Isso. Inclusive, Ju, até como eu pensava antes. Antes eu não cobrava consulta e o que acontecia era que eu ficava com aquele receio de investir no material que ia me ajudar na minha consulta, na minha avaliação. Porque, para mim, não valeria a pena investir naquele material, já que eu poderia investir em um produto, alguma coisa que viesse a ajudar meu cliente. Uhum. E aí, depois que eu comecei a cobrar, eu cobro um valor simbólico, mas não deixo de cobrar, né? Inclusive, eu coloco lá, consulta, né? A gente pode fazer uma consulta, não é só uma avaliação, não é olhar, É, né? Uma consulta, é uma.
É uma É uma, consulta, realmente. é uma coisa que a gente precisa começar a educar o público, porque infelizmente a grande maioria deseduca as pessoas nessa coisa assim, ai, vem cá que eu vou te avaliar, de graça, né? Pensando que isso é um método de atração. Gente, olha, quando você gera autoridade, o cliente, né, ele passa a confiar em você, ele não tá nem aí para valor de consulta. Eu tava. Sim, realmente. Você tem ideia, Gel? Esse final de semana, né, na sexta-feira, eu saí de casa e fui atender, né? Eu não estou atendendo todos os dias, porque lá na clínica tem uma equipezinha. Então, para não aglomerar, inclusive no espaço, que não é grande, né? Então, a gente, por exemplo, uma pessoa atende um dia, a outra atende no outro, né? Então, a gente está fazendo vamos falar assim, uma espécie de revezamento. Então, eu atendi na sexta-feira. Sim. Aí, o que foi que aconteceu? Eu passei, né, um dia lá, sexta-feira. E aí, eu passei o meu dia, eu atendi duas clientes, tá? Nessas duas clientes, Gel, eu fiz as contas, né? Eu faturei R$ 535 com duas clientes. Aí eu falei assim, Você gente, poderia. que coisa boa. Eu atendi uma cliente pela manhã, uma cliente à tarde. E eu saí de lá com R$ 535 no bolso. Eu falei, e uma delas, inclusive, fez a consulta, tá? Foi para fazer consulta comigo. Ela fez a consulta e logo depois a gente já fez a limpeza de pele, né? E assim, o fato de eu ter feito a consulta, gente, minha consulta hoje custa R$ 150. Tem gente que acha Vai caro. ser um dermatologista. É, mas assim, o engraçado é que Pois é, muito caso que vem já do dermatologista e que o dermatologista não resolveu. Então, isso. A maioria é assim. porque aqui na minha cidade, por exemplo, o dermatologista está mais de 200, 300, dependendo do dermatologista que você vai, R$ 400 a consulta do dermato, né? Então eu acho que eu Isso, mas tem a base. E a atenção que eu Tá certo. dou, né? A atenção que eu dou para a pessoa, a análise que eu faço, né? Eu pego na pele da pessoa, eu boto luz de Wood, eu boto analisador, eu boto microscópio e eu converso, né? Converso muito, explico para ela tintim por tintim. Eu abro slide, ó, gente, essa célula aqui funciona assim, ó, é por isso que tua pele tá desse jeito. E aí, uma coisa, o cliente se encanta tanto, e o cliente fecha tratamento. A mina fechou o tratamento É. na hora. Na hora. E, inclusive, Ju, o que eu tenho percebido também é, inclusive, isso. O cliente, ele não está preocupado com o valor que ele vai pagar, mas ele quer ser atendido com mais humanidade. Ele quer chegar a ter um atendimento, quer que você converse, que você explique, sabe? Sim, Que você dê conteúdo para ele. exatamente. É o que eu Quando digo, você dá uma dar conteúdo é a chave de tudo, inclusive na consulta. Isso. Às vezes ele tá ali com o cabelo, que não tem nada a ver com o que você trabalha, mas tá ali com o cabelo seco, ressecado, alguma coisa assim. Ah, o cabelo tá caindo. Você chega só dá uma dica. Diga se o cliente não se apaixona. É, com Usa certeza. isso. Uma coisa simples, mas ou explicando como é o procedimento, como é que vai fazer passo a passo que você vai realizar ali na limpeza de pele. Ele vai ficar doido. É verdade. Tem uma pergunta aqui, Gel, da. Cadê? Da. Quem foi, meu Deus? Adriana. Olha que interessante a pergunta dela, né? Como ela falou aqui, como podemos justificar para cliente o valor da consulta? Porque a maioria não cobra. Eu não justifico, gente. Quem tem que se justificar é quem não está cobrando, quem faz errado. Eu sempre falo, quem precisa se justificar é quem está errado, não é quem está certo. Quem está certo não se justifica, você está com superioridade porque você está certo. Agora, se o cliente te perguntar por que, que você cobra e as outras pessoas não cobram, eu não me justifico antes que a pessoa me pergunte. Eu aprendi isso. É igual você ser culpado. Porque se você está se justificando antes da pessoa te perguntar, tu está se sentindo culpada de cobrar consulta, né? Então, não se sinta culpada, tá? Primeira coisa. Não é porque todo mundo faz, você tem que fazer, né? Como diria minha mãe, você não é todo mundo. Tua mãe dizia isso pra tu, Gel? Isso. A minha Ah, eu dizia, quero ir, mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. não vai, mãe, eu também quero. Você não é todo mundo, menina, né? Então, você também não é todo mundo, né? Todo mundo não
cobra, você não é todo mundo, você é uma profissional diferenciada. Então, só o fato de você se posicionar dessa forma, o cliente já nota que o seu valor é diferente, né? Só desse seu jeito Isso. de cobrar consulta. Por que será que essa menina cobra consulta? Será que a consulta... Ele já pensou, não, ela deve fazer alguma coisa nessa consulta, que a consulta dela é melhor do que a de todo mundo, né? Aí, se ele te perguntar por É, que que as outras pessoas não cobram, sabe o que é que eu respondo? Eu digo que cada sim, falei. profissional sabe o que vale. Essa pergunta para mim, essa resposta para mim, né? Ela é perfeita. Eu falo, Porque vai falar, eu não sei porque ela não cobra, mas eu acho que cada profissional sabe o que vale. E minha hora vale verdade. R$ 150. É muito simples para mim. Estudo, curso, livro, aparelhos, infinidade de coisas, conhecimento, horas e horas e horas. Então, quando a gente bota na ponta do papel, do lápis, acaba saindo até barato. Pois é. É investimento. Deixa eu ver aqui. Tem um Hum, sonho. A Nath tá falando aqui, né? Olha só. Tenho um hum. sonho de me formar em estética. Eu parei a faculdade porque fiquei com medo de não ter retorno. Minha filha, você nunca vai saber se você não tentar, né? Porque eu acho assim, ó. É. A gente, né? é, o retorno vai depender de você, do quanto você está disposta a trabalhar para ter. Porque, olha, qual é um erro, tá? Eu cometi muitos erros na vida, mas esse erro eu não cometi, tá? Você sabe qual é o maior erro das esteticistas, Gel, que elas cometem? Inclusive, eu vou falar disso Hum, semana que vem, tá, gente? No aquecimento. Porque dia seis vai ter a apresentação do projeto 3K na estética aqui, né? 21 horas, quinta-feira. Só que antes disso, já no domingo agora, eu vou começar a fazer um aquecimento. E durante esse aquecimento eu vou mencionar isso de forma mais profunda. É um erro que as pessoas cometem, que a grande maioria das esteticistas comete. É de fazer um curso, fazer a faculdade, né? Você é bambambam do conhecimento, você compra aparelho, compra tudo. Aí você chega aqui, ó, cruza o bracinho, senta, espera o cliente chegar, né? Espera que o cliente venha até você, senti o cheiro, que ele né? imagine que Senti você o cheiro. existe, né? Por telepatia, não sei, né? Então, Ó, tô quando eu aqui. comecei, que nem rede social tinha, é, é um defeito que eu não tive. Né? Eu sabia que as pessoas não me conheciam, então eu tinha que me tornar conhecida. E o que eu fazia para me tornar conhecida na época? Eu pegava meus panfletinhos, né? E saía lá, ó, em feira, né? Em casas comerciais. Oi, tudo bom? Meu nome é Jussiara. Tá aqui meu panfleto. Eu faço isso, isso, isso e isso, né? Eu atendo em tal lugar, né? A senhora, o dia que quiser, passe lá, né? E sempre sorrindo, viu, gente? Ó, sorriso aqui. Sempre sorrindo, sempre falar sorrindo, Uhum. né? Rede social também, sorria, né? Sorria. Mostra os dentes. Mas você precisa se mostrar. As pessoas precisam saber que você existe. É, Senão, seu investimento vai por água abaixo. Então, você precisa. Aí, depois que você tem o conhecimento, você precisa investir em distribuir a sua imagem, né? E para as pessoas saberem que isso, você existe. conhecimento. E lembrar também, porque não só saber, às vezes sabe, mas vamos supor, daqui a 3, 4 dias ela esqueceu. É, Como já aconteceu várias vezes. Eu pois é. mesmo amo, eu utilizo o batom da Natura, Uhum. né? Peguei alguns agora. E aí acontece o seguinte, que eu já tenho um contato com a menina e tudo, e aí aconteceu o seguinte, um dia eu simplesmente esqueci que ela tinha. Ué, Simplesmente eu esqueci. Então, assim, a gente tem que ter a constância as pessoas estão ali de separadas. estar sempre. Isso, tá ali sempre. Olha, tem uma novidade, tá acontecendo isso. Não todo dia a mesma coisa, que Sim. fica chato, mas dá um alerta ali, ó, um sinal, ó, eu tô aqui. É. Ó, Soraya. Sabe o que que Soraya falou aqui? Que ela disse que o medo dela é que a cidade é muito pequena para investimento. Soraya, isto não existe. Como dizia Padre Quevedo, Pronto. né? Ju, sabe quem eu lembrei agora? Hum, De
Ou aquele da Dermacorpore, que acabei de lembrar agora aqui, é de Jasto, o Sim, professor é de Jasto. sim. E ele falava que a cidade dele era um pouquinho de habitantes, agora esqueci, né? A quantidade, acho que é 5.000 habitantes. Uhum. E mesmo assim, ele não de investir em conhecimento e nada disso, não. Não, e você sabe assim, Gé, sabe por que eu digo que isso não existe? Porque eu sou uma pessoa que eu já atendi muito em cidade pequena. Inclusive, no início da minha carreira, eu sempre falo que eu viajava muito para outras cidades. E as cidades, você tira isso aqui, ó, era ovo. Eu Pequena. acho, inclusive, que é muito mais fácil você bombar numa cidade pequena do que numa cidade grande. É Inclusive, verdade. semana que Fazer vem um. nas lives de aquecimento, eu vou tratar desse assunto. Eu vou trazer uma pessoa aqui de Tá, cidade pequena que está aí fazendo 3K na estética. Aguarde, aí. tá? Mas assim, o que eu sei de cidade pequena, né? Eu, por exemplo, quando eu ia atender em cidade pequena, a notícia que tinha uma esteticista atendendo que trabalhava com isso e isso, que eu fiz uma coisa na pessoa e a pessoa melhorou, gente, a notícia corria assim, ó. Assim, em um mês, eu tinha uma autoridade gigante na cidade pequena, né? Assim como fofoca se espalha rápido, essas notícias também se espalham. Então, no instante, você está aí com feita, é porque você não está sabendo fazer seu nome, tá? Aí, ó, tá vendo? Hum, A, a Tate, né? hum. Estética. É, a gente tava até conversando, batendo papo aqui esses dias. E ela tá aqui falando que depois que conheceu a gente, a clientela dela aumentou 70%. Imagine. Tá vendo? Parabéns! E você tá vendo que não é pago, né? Parabéns. Eu nem dou mais curso, gente. Eu já falei isso, não dou mais curso. E eu É tô toda apenas assim agora. Eu não dou mais curso, eu não tenho mais aluna, agora eu tenho discípulas. Sabia, Gel? isso. Eu tenho Né? E sua discípulos. filhinha aqui. Cristo tinha discípulos, então eu tenho discípulas também. Eu me miro muito em Cristo, assim, né? Então, Cristo tinha discípulos, eu também tenho discípulas, né? Eu não dou mais curso, né? Esse regime de curso não é mais o que eu quero para mim. Eu tenho uma outra coisa, né, para mostrar para vocês daqui a uns dias, mas não é curso mais. E eu tô tão, poxa, eu tô tão feliz que minha agenda tá dando orgulho agora. Eu tava aqui Você admirando. Meu Deus do céu, meu Deus, obrigada. depois conte para as meninas o que está Obrigada. acontecendo na sua vida, né? E quanto tempo de Não é, trabalho lá, Gil? menino. Tá. Eu saí, Ju, no final, acho que de maio, se eu não me engano. Eu sei que eu comecei realmente a trabalhar dia 8 de junho. Dia Hum. 8 de junho, dia 8 de maio, se eu não me engano. Que agora eu me atrapalhei. Eu sei que. Deixa eu olhar aqui rapidinho, que eu tenho tudo marcado. Ela tá demais, gente. Ela tem tudo marcadinho. Por isso que essa menina é meu orgulho. Depois vocês querem saber porque tá enlouquecida. E assim, se eu disser para vocês, porque gel é uma. Gente, se vocês conhecessem assim as minhas discípulas, né? Vocês ficariam orgulhosas. Em breve vocês conhecerão outras, tá? Outras meninas que estão aí Aqui, bombando. ó. Tem umas meninas que eu Para vou não me trazer, deixar inclusive, durante os mentir. aquecimentos, que vocês vão adorar conhecer. Diga, Gel. Comecei a trabalhar dia 8 de junho. Hum, Dia 8 de junho que eu comecei a trabalhar. E graças a Deus minha agenda tá recheadinha. oh, top. E é graças a Ju e o Estética 3K, né? Hoje eu ia falar, hoje eu tava tentando falar com ela, já, cadê o negócio, não sei o que, ela, ô Ju, desculpa, eu não tive tempo, atendi o dia todo. Aí eu, tá vendo, tá, você tá atendendo o dia todo, tá bom. Vamos lá, Gel, bora em frente. Vamos lá, né? Bora. E aí, Ju, vem cá, me diz uma coisa. Aparelho é um investimento? Boa pergunta também, né? Gente, aparelho é igual, eu falei aqui da questão do conhecimento, né? Aparelho só é investimento se aquele aparelho, lembra do conceito de investimento que eu falei lá no início, né, do podcast? Aparelho só é investimento se ele também te trouxer um retorno financeiro, tá? Claro que nem sempre a gente vai pensar em retornos imediatos, tá, gente? Não existe isso.
Até porque os próprios investimentos financeiros, eles não dão retorno imediato, né? A grande maioria. A gente tem investimentos de curto, de médio e de longo prazo, né? Quando você está montando uma carteira de investimento, então você pode escolher o que você quer, né? O ideal é você, inclusive, diversificar. Eles falam assim, né? Se você acompanha, por exemplo, Natália Arcuri, Thiago Nigro, ele fala disso, de diversificação de carteira. Que você tem que investir um pouco a curto, médio e longo prazo, né? Então, essas pessoas, né, que fazem investimento em aparelho, primeiro, você tem que pensar, né, se... Primeira coisa que a gente tem que pensar, tá? Para ver se esse aparelho realmente vai ser um investimento. Porque é uma pergunta que eu recebo muito. O pessoal pergunta, pronto, eu tô começando agora, qual aparelho eu compro? Né? Gente, é uma pergunta que todo mundo me faz. Qual aparelho eu compro? Primeira coisa, você tem que analisar quem é o seu público-alvo, né? Quem são as pessoas que você E você atende? vai começar a fazer. Oi? E o que a pessoa vai começar a fazer, né? Exato. E pensa assim, quais são as necessidades do meu público? O que é que eu quero vender para o meu público? Né? Então, por exemplo, né, digamos que você, Gel, é uma pessoa que trabalha, tu trabalha hoje facial, corporal, mas você atende mais o quê? Eu atendo mais depilação. Pronto, depilação é o seu carro-chefe. Você faz outras Isso. coisas, mas o seu Segundo lugar, carro-chefe é maquiagem. a depilação, não é isso? Uhum. Qual é o material básico do básico para uma depiladora começar? Eu estava até falando aqui, ó. Primeiro cera, né, com qualidade boa, né, a cera, uma panelinha, ela já pode começar com a Termoceira, panelinha né? Que o pessoal pequenininha, chama? e a termoceira, isso. Começar com a termoceira e um aparelho de alta frequência. Pronto. Pronto. Você Se diria que não isso é o puder comprar básico. esse aparelho, e se não puder comprar o aparelho, aí você já sabe, né? Vamos optar pelos óleos essenciais. Óleos essenciais. Que aí E você já também pode usar consegue duas fazer coisas, não tem a problema. higienização. Já pode usar como higienizador, já pode usar como finalizador. Então, dá para usar milhões de coisas aí. Pronto. Ótimo. Então, a grande maioria do seu público é depilação. Não é isso? Muito bom. Aí, Gel, digamos que você viu aí um curso de jato de plasma. Aí você pensa assim, jato de plasma, né? É a técnica nova, jato de plasma, beleza. Aí, quando tu sai do curso de jato de plasma, tu percebe que tu também tem que ter o aparelho de jato de plasma, Do já. não é isso? Uhum. Não tem como trabalhar jato de plasma sem Sim. trabalhar de jato de plasma. Aí eu te pergunto, o teu público que você trabalha são pessoas que consumiriam jato de plasma? Não. Elas primeiro teriam que conhecer o que é, para que serve. Teria que colocar para depois ainda ver se vai ou não. Mas primeiro tem que ir amadurecendo a clientela. Pronto. Agora, deixa eu te fazer outra pergunta. Se, por exemplo, no futuro, né, seu negócio de epilação tá aí bombando, você está atendendo muita gente de epilação, você está famosa como você realmente está na cidade, né? Inclusive faz depilação sem dor. Aí, você fica famosa, né? Você ganha dinheiro, você reinveste no seu negócio. E digamos que você resolveu investir, você fala assim, olha, eu já faço depilação de cera, eu faço depilação sem dor, eu faço não sei o quê. Poxa, eu podia investir numa depilação, numa luz intensa pulsada, ou um laser. Você acha que teria saída para o seu público? Depende. Algumas pessoas ainda teriam essa, que eu até indico, né? Uhum. Fazer em outros lugares. Pois é. Então, é aquela coisa. Então, a gente tem que procurar, né, pensar quem é a maioria do meu público e se o meu público ele pagaria para ter, né, aquele serviço que o aparelho vai proporcionar. Então, eu vejo muita gente cometendo o erro, né, de comprar aparelho e, às vezes, é um aparelho que não tem muito a ver com o público que ela atende. Porque ela viu no post de não sei quem lá que, por exemplo, o ultrassom é o aparelho ideal para você começar na estética. Um ultrassomzinho de 3 MHz, você pode começar aí, ó, mete a bomba. Se o que tu mais vende é limpeza de pele,
digamos assim, né? O ultrassom vai te servir para quê? Né? Achar que vai atrair mais cliente, cliente não conhece produto e cliente não conhece aparelho, ele quer só o resultado. Exatamente. Cliente tá. Ó, gente. Cliente, né? Quando ele vem com o aparelho, é porque ele viu numa revista, alguma famosa utilizando, mas não é porque o famoso utilizou o aparelho, ele quer o resultado que o famoso teve. Tá? Se a E famosa às vezes nem tava. serve para ele. Então, às vezes a famosa perdeu 5 centímetros, 10 centímetros e atribuiu ao aparelho lá, né? Só que para operar o aparelho tem que ter, ó, isso aqui, ó, tá? Aparelho sozinho, Isso aqui. não, gente, né? Solta o ultrassom sozinho para ver se ele se passa lá na tua, né? No abdômen de alguém. Não vai acontecer, né? Então, antes de comprar um aparelho, a gente precisa parar e pensar. Principalmente porque você sabe que hoje em dia está na moda os boletos, né? Uhum, É, isso. eu acho que muita gente, inclusive, né? Inclusive tem essas facilidades hoje em dia. Tem lojas aí de estética na pandemia, por exemplo, que está dividindo o boleto para você começar a pagar em 2021. Eu vi. Se eu não me engano, é Massa. a BC Med que está fazendo isso. Então, E tem outras também. Tem outras também que eu recebo vários anúncios de pagamento no boleto, parcelado. Chega a dar aquela vontade assim, maluca, e aí depois, olha, e passa. Passa a vontade. pois é. Então, assim, Passa. às vezes tem gente que pega esses aparelhos bem mais caros, né? Parcela, sei lá, 200 vezes no boleto. E aí, é um aparelho que não serve para o teu público-alvo. Aí você tem um aparelho lá na clínica, daqui a pouco, ou no seu centro estético, encostado. Você precisando pagar os boletos dele. E aí, né? Isso. Não sei se tu tem É grupo de verdade. estética no Facebook, essas coisas. O que você mais vê, tá? O que você mais vê por aí, Gel, é nesses grupos de estética, a gente vendendo aparelho a preço de banana. Por quê? Porque comprou o aparelho, Realmente. aí depois que comprou o aparelho, descobriu que o público não consumiu o aparelho, assim como o pessoal, né? Como, por exemplo, eu descobri que o meu público lá não consumia aquela marca que eu tinha. E é por isso que, por exemplo, eu não trabalho com marcas muito mais caras, né? Eu trabalho com marcas de preço que eu considero intermediários, né? Preço não é a marca baratinha, mas também não é a marca mais cara. Por exemplo, não é uma Meso, né? Não é uma Cosmo Beauty, eu não trabalho com essas marcas, né? Porque eu sei que o meu público-alvo não paga por esse tipo de produto, tá? Então, Isso. vamos falar assim, é um investimento que eu não faço. É. Então, eu trabalho sim com excelentes marcas, mas eu tenho descoberto cada vez mais produtos, né, de marcas que não são tão caras, mas que são bons produtos também. Olha só, a Pio, Pios Santos, né? Pios Santos, está falando aqui sobre, falando em investimento, a decisão de especialidade, de público e de materiais é necessária? Conta um pouco sobre como trabalhar, como trabalha, como foi a conquista dos 3K. Menina, isso aí dá uma live Acho que ela vai toda. voltar, No episódio 1, vai voltar eu vou lhe pedir para lá no assistir o episódio início. 1, porque foi um episódio inteiro para eu contar isso que você me tá perguntando. Se eu for parar para falar disso aqui agora, a gente não acaba esse episódio, gente. Mas volta no episódio 1. Tá aqui, Assiste, vai valer a pena. Tá disponível aí no vai valer YouTube, a pena. no Spotify, inclusive, tá? Tem o link aí na bio do Instagram. Depois você ouve que essa história dos meus 3K, a minha história, né? Rende muito. Rende demais. Né? Olha só, aqui qual outra frequência? Meninas, quem quiser dicas, né? Depois ó, chama lá Via no direct. direct. Mas assim, ó, sabe uma coisa que as pessoas pensam que eu sei? E eu não sei. Fala assim, Jussiara, como é um aparelho para fazer não sei o que hoje, né? Eu digo sinceramente, falo, gente, não sei. Sabe por quê, Gel? Eu sou o tipo de Sim. pessoa
que eu só pesquiso a respeito de valores, né, mercado de aparelho, quando eu quero comprar um aparelho. Eu não fico procurando na Tá internet pensando. preço de aparelho, qual aparelho é assim, qual aparelho é assado, se eu não tiver o interesse de comprar o aparelho. Tanto que tem muita gente que me fala assim, Jussiara, qual é a melhor manta térmica? Né? Eu falo, gente, eu não sei. Minha manta térmica tem 10 anos, cara. 10 anos. Né? 10 anos. E Nossa. de lá pra cá, eu pesquisei manta quando eu fui comprar minha manta, 10 anos atrás. De lá pra cá, eu tenho olhado, né? Eu sei que existem algumas marcas que são legais, assim, mas não sei te dizer de preço, não sei qual é a melhor manta. Né? O melhor ultrassom, não sei qual é o melhor LED, né? Sei que existem muitas marcas boas. E sempre eu falo, ó, gente, marca X é boa, marca X é boa. Ou simplesmente, se tem o selo da Anvisa é bom, né? Mas é uma coisa que vocês têm que aprender. É a gente não ficar procurando sarna para se coçar. Essa coisa de aparelho, Gel, eu trabalhei muitos e muitos anos sem aparelho, gente. Muitos. Sem aparelho mesmo, né? O aparelho que eu tinha era uma maleta facial, né? Que era uma maleta 7 em 1. Aí tinha corrente galvânica, né? Alta frequência. Nossa, eu trabalhei com essa maletinha, gente, quase uns 10 anos, né? Até que num dia, num congresso, eu fui fazer uma apresentação. Ô, gente, o coração chega a doer. Eu coloquei ela lá, eu tinha Oh, visto que a tomada era. Quer dizer, não tinha indicação que a tomada era 220. Aí, na hora que eu liguei o aparelho, minha maleta foi pro espaço, né? Queimou na hora, assim, eu fazendo a apresentação num congresso na alta frequência. Aí, perdi minha maleta inteira por causa dessa apresentação, né? Aí, fiquei uns dias sem ter minha maleta. Aí, comprei uma outra maleta recentemente agora, né? Usada também. A outra eu comprei zerada e essa nova eu comprei usada. E aí, depois dessa maleta, passei uns 10 anos com essa maleta, a única coisa que eu tinha era a manta, a maleta, e agora tem o quê? Deve ter um ano e pouco que eu comprei um ultrassom corporal. E são os aparelhos que eu tenho. oh. Um ultrassom, né, corporal, 3 MHz, simples. Peguei uma eletroporação que eu tenho. Já tinha uma que eu trabalhava, já tinha um que eu trabalhava com acupuntura, né? E eu fazia tanta acupuntura como eletrolipólise com ele, que é o NKL. É um aparelho de acupuntura já. E a maleta. Mas eu não tenho, assim, aparelhos chiques, eu não tenho aqueles gabinetes gigantescos com 200 correntes, não tem nada disso. Cobro caro. Não tenho problema de dizer que eu cobro caro, né? Porque não é o aparelho que eu uso que dá resultado. O que dá resultado sou eu, né? O que está aqui dentro que dá resultado. E aí, E não pronto. adianta, você pode usar o aparelho que for. Se não tiver o conhecimento de como usar, acabou. Não, se tu tiver conhecimento, tu inclusive causa uma intercorrência com o aparelho. É mais fácil dar ruim do que dar bom. Como eu já vi gente perguntando de usar aparelho, acho que de 3 MHz na região íntima. O ultrassom. Ah, vai dar resultado? Meu Deus. Tu precisa ver as perguntas que me chega via direct. Ontem me chegou uma se podia utilizar na papada. Eu falei, não, bonita. Rosto, né? A pele, né? Vamos falar assim, a espessura, inclusive, da derme, da epiderme é menor. Então não pode usar 3 MHz no rosto. Tem que ser de 5 MHz, né? Porque a espessura É. é. Mas assim, porque eu vi uma outra pessoa aí famosa indicando, eu falei, né? Aí você vê que facilmente teria uma intercorrência com o aparelho. Pode ter sido um ou outro, sei lá, um outro aparelho, um outro, não sei. Ou, né, parar Verdade. para ver. Então, cuidado, gente. Que aparelho pode ser investimento ou não, tá? E cuidado com esses parcelamentos ao perder de vista, principalmente se você não tem dinheiro para pagar e se o seu público também não paga pelo aparelho. Porque quem vai pagar, no fim das contas, é o Sim, cliente, tá? Ou teria que ser. né? Então, e qual o melhor momento, Ju, para eu poder investir em aparelho? Pronto. O melhor momento, gente, eu digo que o meu. Elas querem pose pra gente fazer print. Peraí, vai fazer a pose. Print. Peraí, deixa eu dar aquela ajeitada aqui. Ai, Vocês gostam de fazer uns prints, às vezes eu tô com um olho estranho. né? Tu nunca sai bonita nos print, Gel.
Ai, Oh, pronto, é. brindaram, né? Show. O momento certo de comprar, de investir no aparelho, gente, é aquele momento que, vamos falar assim, você já está com o seu espaço, eu sempre digo assim que, inclusive, o espaço tá, né? Não precisa ser espaço de rico, não, tá? Não é questão de rico, eu nunca tive espaço de rico. Você tem um espaço arrumadinho, você tem uma marca legal que suporta o peso do cliente, né? E talvez seu trabalho com massagem, o seu, né? Você estar com produtos bons e você ter, tá? Aquele dinheiro sobrando para fazer isso. Teve uma live, inclusive, que eu fiz com o Josiel, que ele ensinou que a gente tem que tirar uma parte do que a gente ganha, né? Ele tem a técnica dos envelopes. Então, você separa ali o que é seu, né? O que é salário, o que você vai pagar as contas, e tem uma parte que tem que ser reservada para reinvestimento. É esse dinheiro, né, que está ali em torno de 5 a 10% do valor de todos os procedimentos que você ganha, que você tem que ir juntando, tá? E é esse dinheiro que você vai utilizar para melhorar a sua sala, para melhorar o atendimento, para comprar um aparelho. Eu disse, é melhor até do que você se endividar. Tira esse dinheirinho, Ótimo. separa, Boa. e aí você vai e compra o seu aparelho, tá? Olha, tô falando que ficou ruim o sinal e não deu para tirar a foto. Gente, Vamos lá. Ou o print, perdão. estão dizendo que o meu sinal tá Vamos lá, ruim, né? gente. Gente, se eu ficar tirando Ficou um print, pouquinho, vai ser rápido. pronto. Que só tem seis Pronto. minutos, bonita. Tu ainda tem pergunta Vixe, pra já? fazer? Já. Eu ainda Você tenho quer se parte para distraindo fazer, com print, né? né? Tava aqui, achando que tinha a noite toda. Hum, pronto. A gente falou sobre isso. A gente até falou sobre isso, né, Gel? Semana passada. Sim. Né? A gente falou semana passada sobre isso. Que, quer dizer, que ficou mudo. Quem foi, gente? Eu ou Jéssica? Acho que foi tu, Gel. Mas eu entendi. Ah, Gel. Tá É mudo. Gel. Tá, Vamos lá. tá ouvindo agora? Tá, vocês estão ouvindo? Eu tô ouvindo. Não tem problema, não. Eu vou Tá? responder, Gel, o que você perguntou. Já me perguntou, gente, se investir em espaço é um bom investimento. É. Elas querem a pergunta de novo. Ela me perguntou se investir em um espaço é bom investimento, tá? Então, é aquela coisa que eu falei no podcast da semana passada. Você Minha tem que ver própria o que é melhor para você, tá? Oi, Gel. Então, a pessoa tem que pensar o que é melhor para ela, né? Se você atender em um local, alugar um local é melhor. Se você comprar, melhor. Se você atender terceirizado, né? Ou até a domicílio. Se você não tem dinheiro nenhum e você vai se endividar, eu não aconselho, tá? Então começa a domicílio, sei lá, começa na sua casa, né? Ou terceiriza o espaço de outra pessoa. Vale mais a pena, tá? Mas não se endivida, né, para ter o espaço bam, 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 muito chique, não. Porque, por exemplo, quem estava endividado, né, nessa pandemia, teve problema. E assim, tem um investimento, Gel, que mesmo nessa questão da pandemia, né, as pessoas aproveitaram muito para investir em conhecimento, né? Muita live, inclusive, era uma coisa que eu queria destacar, aproveitar que tem um tempinho. Tem como a gente, inclusive, ter conhecimento de graça, tá? Eu acho importante a gente investir em livro, eu sou uma pessoa que adora comprar livro, né, de estética, mas a gente tem muito conhecimento de graça aí nas plataformas,
A gente pode pesquisar artigo científico. Eu uso muito artigo científico, né? Gratuito, né? Gratuito, inclusive. Então, hoje em dia não tem mais desculpa, né, para a pessoa dizer assim, ah, eu não estudo porque eu tenho um livro, né? Não, os artigos científicos tá aí. O cara que escreveu o livro procurou o artigo. Foi lá buscar. Então, a gente tem muita... trabalho, mas vale a pena. Sim. Inclusive, tem muita live Tá lá. também boa acontecendo, né? Muita live boa. Verdade. Digo porque tenho visto algumas, eu mesma acompanho algumas. E assim, Eu as, liguei sai todas. as lives são Né? maravilhosas, gente. Né? Eu tenho me esforçado para produzir lives cada vez melhores. Mas o que eu acho que vocês têm que ter em mente é que o conhecimento que você adquire numa live não te habilita para exercer a grande maioria das técnicas, tá? Então, eu assisti uma live... Isso, é bom para o conhecimento. O fato de eu assistir uma live de ultrassom hoje não me habilita a trabalhar com ultrassom amanhã, uma live de microagulhamento, né? Eu preciso sim fazer um curso da técnica. Então, nesse sentido, por mais conhecimento que a gente tem abundante aí, né, a respeito das técnicas, a gente precisa fazer cursos para se habilitar para exercer a técnica. Porque dentro da estética, a gente só está habilitada para trabalhar com qualquer técnica, né? Independente de você ter se formado esteticista ou não, você precisa ter um curso. E é que nem um médico, né? Então, todo mundo que se forma na faculdade de medicina é médico, né? Mas, por exemplo, se o médico quiser fazer cirurgia plástica, todo mundo pode fazer cirurgia plástica? Não, ele tem que se habilitar. Ele vai ter que fazer a especialidade em cirurgia plástica para ser bom nisso. Então, se um cardiologista, por exemplo, não vai saber remodelar um nariz. Então, nós também, para exercermos algumas técnicas, nós precisamos sim investir em cursos, em investimento, e precisamos colocar esses cursos em prática, porque aí sim eles serão investimento. Tá bom? Isso. Temos aqui 50 segundos. Já pode se despedir. Tem uma perguntinha rapidinha que eu queria responder da Rosilda. Pronto. Cadê? O conhecimento da argiloterapia e a IOE pode colocar em prática? Pode, porque são elementos naturais. Se você coloca em prática em si, é uma coisa. Nos outros, aí já é outros 500 que a gente vai abordar durante a próxima semana aí. Projeto 3K na Estética está chegando, gente, a partir de domingo. Tô lá, colada. Domingo começa o aquecimento. Um beijo, né? Um beijo aí para todo mundo. Um beijo, Ju. Amei fazer Beijo, parte Gel. do podcast. Até semana que vem. Beijo, gente. Fiquem